Deixa eu ver quem está na sala. Eu acho que daqui a pouco a gente já... Olha só, deputada federal Bia Kicis. Boa noite, tudo bem, deputada? Boa noite, tudo bem, Marco Antônio? Tudo ótimo, deputada, graças a Deus. É claro, tirando o que existe de bizarro, de cruel, de sinistro, de maluco que está acontecendo na nossa República, ontem e hoje, deputada, foram dias assim... a gente precisa de muita gente na seara cultural para contar a história da maneira correta, porque eu vejo a imprensa repercutindo, deputada Bia Kicis, essa loucura toda que a gente está vendo do manto da democracia sendo entregue para o Fachin, o abraço da democracia miado, sem ninguém lá na Praça dos Três Poderes, um bando de gato pingado, e mesmo assim, enquanto eu vejo isso acontecendo, a imprensa hoje usou as palavras na CNN, Bia, terrorismo do 8 de janeiro, tem vídeo editado da linha editorial da CNN, falando sobre o 8 de janeiro como dia para nunca ser esquecido, o dia dos golpistas. E, deputada, eu queria ouvi-la a respeito... Claro, a gente está falando aqui das missões diplomáticas e das missões internacionais. Eu acho que esse ano de 2025 promete. Acho que vocês vão ter que dar um pulo constantemente nos Estados Unidos e chamar também os americanos aqui para o Brasil, na medida do possível, né? Porque os tribunais secretos continuam com toda a força, né, Bia? É verdade. Bom, primeiro eu quero cumprimentar toda a audiência e dizer que hoje é um dia que realmente não vai poder passar em branco, porque do lado de lá, o Lula e os seus comparsas, como eu chamo, eles fazem questão de manter essa narrativa de um golpe que nunca houve, não é? Para continuar, para perpetrar os atos de crueldade que eles andam fazendo. Perseguições, quebras de sigilo, bloqueios de conta bancária, retirar passaporte, censura nas redes sociais. Então, eles precisam fomentar essa narrativa, que é o que justifica para a sua militância tudo de errado, de podre que está acontecendo no Brasil. Mas nós também não vamos esquecer, porque nós não podemos esquecer das pessoas que estão sendo perseguidas, torturadas, inclusive pessoas que morreram na prisão por conta dos desmandos, das perseguições políticas e injustiças. Eu espero, sinceramente, que agora, com a vinda do Trump, que já está mexendo em tanta coisa, que isso acabe acontecendo também, acabe chegando ao Brasil. Eu concordo com a Renata Barreto, que ela fez um vídeo dizendo que acha que no Brasil as coisas ainda vão ter que piorar muito antes de melhorar. Eu acredito nisso, porque você vê, o Mark Zuckerberg, foi só ele falar numa mudança de postura e de política a favor da liberdade de expressão, que a AGU já foi correndo notificar, né? Já vão querer prejudicar a Meta, o Facebook, o Instagram, se não cumprirem os desmandos, as barbaridades, as ordens ilegais que vêm do ministro Alexandre de Moraes e de sua Gestapo. Sim. Então, eu acho que as coisas vão piorar um pouco, sim, mas nós vamos lutar muito para que a gente consiga ter esse efeito no Brasil, e eles vão ficar isolados ao lado apenas dos tiranos e ditadores do mundo, né, que já não vão ter uma vida muito fácil com o Donald Trump. Então, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai começar, sim, a respirar áreas de liberdade também no Brasil. E, Bia, eu quero aproveitar para receber também o senador Eduardo Girão, grande amigo que a vida forneceu para a gente. Senador, boa noite, tudo bem? Muitíssimo boa noite. Boa tarde aqui nos Estados Unidos, já estou aqui. Um beijo na Bia, em você também. Tudo de bom, meu irmão. Parabéns pelo teu trabalho, Marco Antônio. E nós estamos aqui com a esperança reforçada, né, com as notícias que estão vindo daqui, para o Brasil, para o mundo, os ares da liberdade chegando, e eu estava ouvindo atentamente o que a Bia estava colocando aí com muita propriedade, porque ela sempre é muito assertiva, mas eu confesso que eu estou muito otimista, né? Muito otimista. Eu acho que nós já chegamos no fundo do poço, que o sol está começando a abrir, os ventos mudarem, e vai ser daí para melhor, porque não tem como
Eu ia perguntar uma coisa nesse isso. sentido, algo nesse sentido para o senhor, senador, porque a Bia falou da AGU e saiu ontem mesmo, mal foi publicado o vídeo do Mark Zuckerberg no Instagram dele, e a PGR já preparou um ofício pedindo esclarecimentos a respeito das mudanças que ele falou que vai fazer. E daí foram falar também na CNN, né, no bastidor lá do pseudo-jornalismo que o pessoal faz lá, foram falar com os ministros. E os ministros ainda falaram que não, eles entendem que o que aconteceu com X, eles deram uma arrefecida no negócio, falaram, mas se acontecer alguma coisa, a gente está de olho. E eu te digo outra coisa, Girão, eu vejo uma estrutura, e eu queria te ouvir a respeito disso. Existe um inquérito civil aberto contra a Meta no valor de 1,7 bilhão de reais, falando sobre o atendimento aos usuários, tudo, isso daí é tudo, para mim, é pirata, é coisa de pirata isso daí, é para arrancar dinheiro, é pilhagem do Estado, da estrutura do funcionalismo público, direcionada, né, a adversários políticos ou para tirar dinheiro mesmo e para trabalhar os caras dentro desse complexo industrial da censura que a gente vive. Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Parece que vai piorar um pouco, porque eu não sei se eles estão... tudo indica que eles estão contaminados pela aquela sensação de invencibilidade, a hubris, né? Como que o senhor enxerga isso? Porque o sistema, ele olha para o Supremo e fala, poxa, se os ministros agem impunemente, nós podemos seguir a toada dos ministros e nada acontecerá conosco também, porque eles nos protegerão. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things. Eu não tô nem controlando o vídeo aqui, China mas parou na hora certa, né? Os países working latino-americanos têm tribunais The only secretos. way that we can push back on this global trend is with the support of the US Tem government. alguém mexendo aí. Desculpa, Girão, eu queria te ouvir a respeito disso e dessa parte exclusiva do Mark Zuckerberg, que ele fala dos tribunais secretos aqui no Brasil também. Que na capacidade de bom senso. Tá me ouvindo, não? Agora sim. A Bia não está Agora ouvindo, foi. a Bia está ouvindo. Então, pronto, eu acredito muito na capacidade de bom senso do ser humano, sabe? Não tem como você tapar o sol com a peneira, né? Agora ele vai o quê? Vai banir toda a rede social do Brasil? Vai, o WhatsApp, Instagram, o X. Então, não faz sentido o caldo engrossar nesse aspecto quando você está vindo com a onda. Só se for muita burrice, né, dessa turma, né? Porque o que a gente está vendo no Brasil não é sistema. Vamos combinar, é um regime. O que a gente vê é um regime. Mas eu, particularmente, estou vendo um sentimento do povo brasileiro cada vez mais desperto, cada vez mais altivo, né? Você vê por essa live que começou 2h da tarde, nós temos aí um número altíssimo de pessoas participando, né? E não é a primeira vez, eu espero que seja a última, né? Que a gente possa estar no dia 8 de janeiro fazendo aí um contraponto com as aberrações, com a injustiça que acontece com o cidadão de bem no país, né? Que isso acabe, que essa anistia venha logo nesse ano ainda, né? Porque que pacificação é essa quando você faz uma palhaçada, como aconteceu hoje pela manhã em Brasília, né? Ainda bem que teve um surto aí de bom senso do ministro Barroso, do presidente Pacheco, do Arthur Lira, e nem sequer foram, né? Isso é muito importante, que a gente perceba que as pessoas estão se dando conta de que não se sustenta em pé uma narrativa de uma tentativa de golpe com bola de gude, com um batom, com Bíblia e bandeira, né, do Brasil. Então, assim, eu vejo que nós estamos fazendo um trabalho e cada vez mais parlamentares estão se interessando
né? Eu percebo isso conversando com colegas senadores, acredito que a Bia também percebe um movimento crescente de parlamentares já se sensibilizando. Demorou, mas antes tarde do que nunca, né? De que está acontecendo um vilipêndio muito grande aos presos políticos, que são milhares, que estão hoje com uma série de restrições no Brasil, com as suas famílias devastadas, né? Sua vida assim destruída, mas não há mal, Marco Antônio, não há mal que perdure para sempre, e não há um mal que não venha para um bem maior. Olha só, nessa live mesmo, eu estava assistindo alguns momentos dela, o que é que nós vimos? Grandes brasileiros, né, advogados, jornalistas, vamos falar, uma solidariedade que a gente está tendo de gigantes que a gente não conhecia. Eu, por exemplo, sou do Ceará e não conhecia a Caroline Siebra. Olha que mulher de fibra, um Ezequiel, uma Gabriela Ritter, né? Pessoas que estão crescendo como lideranças, inclusive. A gente está tendo uma corrente de solidariedade comandada muitas vezes aí pela Asfav, pelo Pitoli, para as famílias que estão passando necessidade, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. E aí eu não vou repetir aqui o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Uma baderna que aqueles que quebraram se evadiram curiosamente, misteriosamente, as autoridades não prenderam essas pessoas, e aqueles que tiveram muitas vezes ali que se resguardar de bombas, né? Resguardar de algum tipo de tumulto, foram escoltados para dentro dos prédios, dos três poderes, né? E essas pessoas estão tendo condenações de 15 anos, de 17 anos. Então, as pessoas, agora que a poeira está decantando, estão entendendo a tragédia que vive esses brasileiros. E a solidariedade só aumenta. Agora, Marco, eu fico muito feliz em estar sendo comandado aqui por você, mediado por você, porque se tem uma pessoa que não desiste das ruas, é isso, eu acho que é a cereja do bolo que está faltando, a gente voltar às ruas. Nós precisamos, né, para conseguir essa anistia, para conseguir que a justiça seja para todos novamente no Brasil, para que nós tenhamos democracia de volta, voltar às ruas do Brasil, porque o medo já passou. Né? O mundo está olhando hoje para o Brasil. Nós fomos nos Estados Unidos, em julho de 2023, no escritório do Brasil da ONU, com o embaixador, entregar um documento com 100 parlamentares assinando de violações dos direitos humanos. Depois fomos na OEA 2 vezes, tivemos no Congresso americano, numa audiência pública, tivemos recentemente na Espanha, em Portugal. Não vamos parar até que o mundo constate, já está começando a perceber o que está acontecendo no Brasil. Então, se está tomado, as instituições estão tomadas no Brasil pelos burocratas aí do regime, até lá tem gente com bom senso que já está começando a desembarcar e já está começando a ver que isso não é coisa de país democrático. O que está acontecendo, as pessoas sem ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, os advogados sem acesso aos autos, né? Então, está errado. E para fazer justiça, nós temos que ter essa anistia de pessoas que não cometeram crimes, diga-se de passagem. Mas é um passo para a pacificação. E, Girão, eu queria ficar mais um pouquinho com você só. A Bia tem que sair, eu queria ouvir só uma mensagem final da Bia, porque todo mundo está fazendo o possível para participar da live. E, Bia, eu acho que a sua postura, como a do Girão, como a do Marcel Van Hatten, que vai entrar logo mais, é uma postura combativa e é uma postura de quem não demonstra... de novo, a gente pode entrar nas nuances disso, né? Mas é uma postura altiva de quem não demonstra medo. Apesar de todo mundo ter medo, é a capacidade de você enfrentar esse medo e lidar com as reações do sistema. Queria ouvir uma mensagem sua, Bia, porque a gente está no dia 8 de janeiro, é uma live histórica,
e vocês estão fazendo história também com a resiliência e com essa postura inabalável de vocês diante de um sistema que precisa ser inteirinho restaurado. Bom, Marco, é interessante que várias pessoas da imprensa me procuraram essa semana para saber, vocês vão fazer alguma coisa no dia 8, né? Desde a semana passada estão perguntando, e eu ouvia de pessoas também, olha, eles vão aprontar, a esquerda vai aprontar alguma coisa, cuidado. Eu falei, gente, é o seguinte, nós não vamos fazer nada, né? No sentido de ir para a rua, fazer manifestação, balbúrdia, porque a gente sabia, né, que esse dia não ficou um dia de uma narrativa vexaminosa da esquerda. O que o Lula fez hoje, gente, caiu no ridículo, né, completamente absurdo, aquela esplanada vazia. Disseram que ele passou a palavra para a Janja, eu não vi, só vi alguns comentários, mas foi uma desmoralização total. E no discurso dele ainda vem com aquela gracinha de falar de amante, que a amante ama mais que o homem ama mais a amante do que a mulher. Quer dizer, é um baixo nível que a gente chegou, é uma coisa tão horripilante, tão deplorável que a gente assiste. E eu falei para todo mundo, não vamos fazer nada. A única coisa que nós estamos fazendo é essa live, porque nós temos que deixar um registro histórico do que foi que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e o que está acontecendo até hoje. Existem pessoas que estão sendo torturadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão soltas de tornozeleira numa semi-liberdade, que não podem trabalhar, que estão perdendo seus bens, que estão sendo compelidas a pagar uma multa de não sei quantos milhões. Então, pessoas que estão perdendo tudo, estão tendo suas vidas destruídas, mães afastadas dos filhos, filhos sem pai, sem mãe. É uma tragédia o que está acontecendo no Brasil, é sério demais. E é por isso que a gente precisa registrar aqui, sim, e dizer... As favas, qualquer medo, não interessa se tem medo ou se não tem medo, nós vamos seguir em frente, nós não vamos parar, nada vai nos demover enquanto tiver um perseguido político nesse país, um. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho nojo dessas pessoas que ficam gritando sem anistia, porque essas são aqueles terroristas que foram anistiados, sim, e ainda estão ganhando uma baba do tesouro, a título de indenização pelo sofrimento que tiveram lá atrás. Então são pessoas sujas, pessoas que estão tomadas pelo mal. E eu espero, eu rezo por essas pessoas, quem sabe um dia elas consigam se libertar dessas trevas. Nós vamos continuar lutando, porque nós estamos lutando pela verdade e pelas pessoas que estão sendo perseguidas. Nós não vamos concordar com isso jamais. E como no Brasil está difícil da gente buscar alguma resposta, nós vamos buscar em qualquer lugar do mundo, até na Conchinchina, nós vamos aonde for necessário. E agora com o Trump, eu tenho certeza que novos ventos estão soprando, está aí o Trudeau, que já também renunciou, está aí a Meta, o que o Mark Zuckerberg falou, os ventos estão soprando agora para o outro lado, minha gente, não vamos perder a esperança, vamos continuar lutando, porque nós seremos vitoriosos. Pode demorar um pouquinho, mas já isso acaba e a verdade vai ficar registrada para a história. Perfeito, eu vou me despedir de vocês, queridos, Obrigado. Porque agora eu tenho que ir à missa. Então, um beijo muito grande para vocês e vamos continuar também trabalhando e rezando, porque a gente sabe que a gente precisa de uma força que não depende de nós, mas nós precisamos buscar essa força pela oração. Um beijo grande para todo mundo, todos os patriotas, todos que estão nos assistindo, saibam, a gente não se esquece dos que estão perseguidos, a gente não se esquece nenhum dia. Obrigada, Perfeito, gente. Um beijo. Obrigado. Girão, meu amigo querido, um beijo, Marco. Beijo, querido. Um beijo. Fica com Deus. Obrigado. E a gente tem um grande amigo nosso aqui, Girão. Olha quem está na área. Boa noite, deputado Marcel Van Hatten. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem. Saudade de você, Marco Antônio. Saudade. Eduardo Girão aí. Bia Kicis, que estava agora há pouco também. Tirei uns dias de descanso, mas o dia 8 de janeiro não tem como simplesmente deixar passar em branco. Aliás, pelo contrário, se não ficar só essa narrativa absurda da esquerda, do Lula, do STF e da turma toda que é do sistema, e nós precisamos sempre colocar de volta a verdade e lembrar que tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, no fundo, foi uma grande farsa que garantiu a governabilidade do Lula até agora e que, a julgar pelo tamanho da repercussão popular, que foi praticamente zero, já acabou essa narrativa aí, já foi completamente colocada por terra.
e daqui para frente, como eu ouvi há pouco o senador Girão dizendo, né, é o povo na rua e a gente retomar os rumos da nossa nação. E tem algo interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Daqui a pouquinho a Lili vai entrar também para falar conosco sobre as missões internacionais. Mas eu queria fazer essa pergunta pro Van Hatten, claro, o Girão, fica à vontade, a gente está tendo uma conversa aqui super informal. Veio o Twitter Files, depois veio o Glenn Greenwald mostrando, né, toda aquela nojeira, aquela relação espúria do Supremo com o TSE. Muita gente às vezes se pergunta, mas que isso tem a ver com o 8 de janeiro? E eu tenho falado, deputado Marcel Van Hatten, senador Girão, medo. O elemento em comum é o medo. É o medo de que estamos sob escrutínio constante de um grande olho de Sauron, né, de um olho satânico que está falando e deixando claro para a sociedade brasileira, estamos de olho. E muita gente da esquerda falou, isso daí é bobagem, esse negócio de decisões secretas por debaixo dos panos. E a gente teve um mea-culpa ontem que não pode ser subestimado e não pode ser trivializado do próprio Mark Zuckerberg, falando que, sim, eles cumpriram com uma agenda censora dentro dos Estados Unidos e em países latino-americanos também, deputado. Foi fantástica a fala do Zuckerberg. Ontem eu repercuti em uma live e ela foi uma das falas assim mais importantes da história mundial. Eu não estou exagerando. Essa fala vai ser lembrada para sempre porque o Zuckerberg, para começar, ele é o fundador, o criador, mais do que fundador, ele, sócio, inclusive, um brasileiro, né? Tem um filme muito interessante sobre a história do Facebook, aliás, tem vários já feitos, né? Eles criaram uma rede social que foi justamente fundamental para que as pessoas tivessem voz. Ele começa o seu vídeo dizendo isso. As pessoas comuns tivessem voz. O Twitter já existia, é verdade, mas o Facebook foi evoluindo de uma rede social de fotos em que você postava ali suas experiências pessoais e tal, depois o Instagram ficou inicialmente exclusivamente, era mais fotos, né? Mas o Facebook foi passando a ser um meio de comunicação para o cidadão comum. E eu, que estou aqui hoje como deputado federal, só sou deputado federal graças às redes sociais. Não existe outra explicação para o fato de eu ser hoje deputado federal. Aliás, pelo fato de eu ter sido primeiro deputado estadual, depois deputado federal e depois deputado federal reeleito. Porque se eu dependesse de mídia tradicional, se eu dependesse de simplesmente comícios e a política mais tradicional, eu não chegaria em todos os eleitores que a rede social me apresentou. E o Zuckerberg ontem faz primeiro um apanhado histórico, lembrando disso, e é importante que ele faça isso, porque realmente eu sou agradecido ao Facebook. Sou agradecido antes ao Facebook ao Orkut. Então eu sou da época que a gente usava o Orkut. Aliás, antes disso usava ainda o ICQ. Né? O Orkut, o Mirk. Né? Então, enfim, são redes sociais que permitiram que o cidadão tivesse voz e a gente quebrasse o oligopólio da mídia tradicional, que abusou do poder que tinha. Porque teve uma época que a mídia impressa, a mídia tradicional, foi muito importante pela imparcialidade, mas os jornalistas começaram, principalmente aqueles mais mal intencionados, ou interessados em dinheiro, ou puramente em ideologia, ou pelas duas coisas, começaram a... Acho que talvez o Marcel tenha caído. Ele estava num evento familiar, então às vezes a conexão também não é muito boa lá. Mas, Girão, queria também aproveitar já chamar a Lili para compor aqui com a gente. Boa noite, Lili, tudo bem? Lidiane Pacheco, tudo bom com você? Tá muda. Aí, pronto. Boa noite, Marco. Boa noite, senador. Boa noite, Brasil. O Marcel voltou. Boa noite, Marcel. Alguém tentou me ligar aqui no meio e aí caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, perfeito. Pode concluir, Boa noite, Lili. Deixa eu ver se eu girar aqui melhora. Não, vai ficar assim mesmo. Desculpa, tá gente. Ótimo, tá perfeito. Tá bom. Então para concluir o raciocínio, eu disse que essa atividade jornalística, que é tão nobre, começou a ser absolutamente sequestrada por todos aqueles que tinham interesse ou financeiro ou ideológico, ou as duas coisas, e a rede social quebrou isso. Então,
a fala do Zuckerberg ontem, dizendo que reconhece que o trabalho que eles vinham fazendo nos últimos anos era um trabalho contra, na verdade, os princípios democráticos, um trabalho que censurou muitas pessoas, eu digo trabalho de moderação de conteúdo, enfim. E lembrando, inclusive, do fato de que o Brasil teve um papel muito feio nesse período todo e continua tendo com as cortes latino-americanas secretas que ele citou, mas, na verdade, o STF é a principal dessas cortes. Esse vídeo dele ontem mostra um novo período que retoma aquilo que as redes sociais foram destinadas a ser. Redes em que as pessoas podem se manifestar, podem falar o que pensam, e se a moderação precisa existir, ela principalmente precisa ser focada em crimes, né, tráfico de drogas, como ele cita, terrorismo, abuso infantil, né? Mas o que for questão de opinião ou algo que esteja numa zona mais cinzenta, depende, eventualmente, de uma denúncia feita por outra pessoa que será analisada, aí sim, pelos moderadores do Facebook ou do Instagram. Então, não pode mais a gente aceitar que se viva sobre uma censura constante, como acontecia, e que não era de governos inicialmente. Inicialmente, o próprio Facebook e o Instagram estavam fazendo a censura, e os governos começaram a se animar, como disse o próprio Zuckerberg ontem no vídeo, em virtude da pressão do governo americano nesse sentido. Então, assim, terminando minha resposta, que está até um pouco longa, mas agradeço a oportunidade de discorrer um pouco sobre esse tema, o vídeo do Zuckerberg ele é tão importante para a história mundial porque ele conseguiu, em 6 minutos, resumir de uma forma brilhante, genial, o que foram esses últimos anos de terror que nós vivemos nas redes sociais. E, felizmente, a eleição do Trump agora, e ele reconhece isso na sua fala também, significa uma mudança de ares e significa também uma nova fase para o Instagram, para o Facebook, para os Threads, para o WhatsApp, porque vai ter mais liberdade ali e isso vai significar também mais liberdade para os outros países, porque, como disse o Zuckerberg, em virtude do governo americano estar pressionando por censura, muitos outros países, incluindo aí o Brasil, se sentiram mais livres para censurar, para perseguir. E agora, com essa nova fase, muitos outros países vão ter que rever as suas políticas. E eu quero ver, viu, Girão, Lili, Marco Antônio, eu quero ver o STF censurar Facebook e Instagram. Porque uma coisa foi o X, que já deu muito problema. Agora, quando começar a influencer a perder receita, cantor popular não ter mais onde colocar as suas postagens, aí eu quero ver o que o STF realmente vai fazer. O sistema cai em questão de segundos. Olha, queria agradecer, eu sei que você tem um compromisso familiar, deputado Marcel Van Hatten, queria agradecer demais você abrir um espacinho para falar com a gente. Eu imagino que você está sendo chamado de volta nesse exato momento aí para a sua família. Obrigado, Marcel. Eu vou revelar para vocês uma coisa que eu não falei para ninguém ainda, porque vida pessoal, sair do país logo no final do ano parlamentar, poucas pessoas sabem, mas eu estou na Bélgica nesse momento, na Antuérpia, eu tenho familiares que moram aqui, a minha tia está de aniversário hoje, 8 de janeiro, nós estamos celebrando, eu estou, na verdade, próximo aqui à área dos banheiros do restaurante, que é uma área mais tranquila, mas eu queria falar justamente isso, tem importância pública também eu dizer que eu estou aqui na Antuérpia, porque exatos 2 anos atrás, quando aconteceu o 8 de janeiro, Marco, eu estava aqui nessa mesma cidade, também no dia do aniversário da minha tia, óbvio, né? E eu vi pela televisão o 8 de janeiro acontecer aqui. E talvez por isso eu entenda como essas imagens que rodaram o mundo, eu estava na Bélgica, repito, na Europa, portanto, elas prejudicaram a imagem do Brasil e quem defende a democracia e a liberdade. A gente precisa ter isso claro também, que o que aconteceu lá, mais que uma baderna e um vandalismo, foi algo muito ruim para a imagem do Brasil e a esquerda soube aproveitar isso de uma forma criminosa e muito bem feita. Até porque
o próprio governo do Lula, o Dino, o povo do STF todo, teve participação nisso por omissão, teve participação nisso pela forma como conduziram os julgamentos abusivos depois. Então, é importante eu também, nesse momento, estar aqui, porque eu estou conseguindo acompanhar as coisas mesmo à distância e descansando, como eu disse, mas sempre alerta, porque a gente tem um pouco de noção de perspectiva. Então, esse trabalho internacional que a gente está fazendo, que o Girão está liderando, nosso senador, todos os nossos deputados, a Bia, que estava aqui há pouco, Gustavo Gai, Nicolas, que esteve na ONU já, enfim, o Eduardo Bolsonaro, é fundamental, porque a gente precisa desfazer essa imagem que foi para o mundo todo por obra da esquerda. Nos Estados Unidos já está acontecendo. No Brasil, com certeza, agora vai acontecer também. Então, muito obrigado pelo convite. Um abraço a vocês, boa noite. Eu vou voltar lá, nós estamos aqui, são 20 para as 11, então já estava na hora da sobremesa, do cafezinho, e vou voltar lá, tá bom? Obrigado, Marcel. Feliz aniversário, aproveita com a sua família aí. Obrigado pelo trabalho que você faz, que é fundamental para a gente aqui no Brasil. Obrigado mesmo, de coração. Girão e Lili... Boa noite, Lidiane Pacheco. Tudo bem com você? Tudo bem? Como eu vou jogar uma pimentinha aqui para vocês. A gente está falando do medo, Girão, e acabou de sair uma matéria às 4 da tarde, CNN, Alexandre de Moraes falando que redes sociais só continuarão a operar se seguirem legislação. Girão, de novo, eu me convenci que esse cara, ele tá em outro mundo, né? É muita puxação de saco, é uma bolha, o ímpeto ditatorial e abusivo desse cara, ele só cresce, né? E eu acho que o ego explodiu, né? E não tem mais alter ego, não tem mais contenção, não tem mais norma social. Esse cara, acho que se um dia der na telha dele, ele vai pelado fazer sessão do Supremo Tribunal Federal no plenário e todos os assessores e advogados e juízes vão falar: nossa, você está muito bem vestido, que legal, parabéns, essa é a nova moda. Eu sinto isso e eu queria ouvir um pouquinho vocês. Lidiane, claro, o senador Girão, sobre isso. Lidiane, você primeiro. Eu falei exatamente, senador, o senhor primeiro. Sim, realmente, eu acho que, honestamente, eu já conversei com alguns americanos aqui sobre isso, sobre a imagem e o perfil até de um sociopata que ele tem, né, de acreditar que está acima, de fato, da lei brasileira, mas também de todo tipo de lei internacional, de tratado internacional, né, que, como o senador bem sabe, o alvo maior das nossas denúncias aqui no exterior. E eu pude fazer parte, né, Marco, junto com você, com outros jornalistas também, desses momentos. Nós sempre citávamos, os nossos parlamentares, né? Nós estávamos ali para cobrir e também para sermos testemunhas oculares disso, mas os parlamentares sempre citavam o nome dele, e não apenas, né, esses abusos aí, através de todo tipo de implementação de censura, mas também as violações de direitos humanos, e isso, né, isso foi dando para as pessoas uma noção de realmente como ele se enxerga acima de tudo. Só que eu acho que agora, Marco, depois do que você mencionou, né, dos posicionamentos não apenas do Elon, do Mark Zuckerberg, do próprio próximo, né, chefe de Secretary of State, né, secretário de Estado aqui, que é o Marco Rubio, que também já se pronunciou acerca do Brasil. Vários outros parlamentares de nome, como Ted Cruz, já se pronunciou sobre a censura que acontece no Brasil. Então, assim, eu acho que depois de tudo isso, ele ainda ele está dobrando a aposta sobre as redes sociais. Isso, de fato, vai comprovar as coisas que a gente já tem denunciado aqui, que ele não é normal, que ele é maluco, que ele é um tirano. Mas aí, Lili, desculpa, eu não quero... Pode concluir. Eu quero... É exatamente isso. Eu queria, Girão, a gente chegou num ponto que eu até estava assistindo, né? Tem 2 livros, a biografia do Roy Jenkins, do Churchill, e a Minha Mocidade, né, que é do próprio Churchill, uma autobiografia. E eu lembrei delas e assisti, claro, assistindo um documentário do Netflix, Churchill in War, né, o Churchill na guerra. E o Churchill falou durante 6 anos,
né, quase uma década, praticamente também, porque ele falava antes disso, sobre o Hitler. Ele estava apontando, falando, cuidado, esse cara aqui é perigoso, cuidado. Teve um jantar que ele ia fazer com Hitler em 33, que não deu certo, não conseguiu encontrar o cara. Muita gente se pergunta, né, ainda o que poderia sair de um jantar desse. E ainda esperaram o cara invadir a Tchecoslováquia, quer dizer, o Churchill entrou já com a Segunda Guerra explodindo no colo dele. Por que eu estou falando do Churchill? Porque eu tenho um pouco de receio, às vezes, da gente subestimar a loucura e a crueldade de alguns atores que estão aí com poder na mão hoje no Brasil. E o meu medo é nesse sentido. Nenhum tipo de autocomposição ou freio vindo do próprio Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de alguma sinalização ou alguma coisa do gênero. Pelo contrário, né? Eles triplicam a aposta e aumentam a carga retórica ainda em cima de todo mundo. E não querem nem saber, Girão. Marco, boa noite, Lili. Eu queria só passar para você o seguinte, no meu modo de entender, e você colocou aí a matéria da fala do ministro Moraes. Ele não tinha o que falar, né? Ele ia falar o quê? Você vê que eu já entendo de outra forma. Eu percebo que está existindo já um simancol nisso aí. Porque ele ia dizer o quê? O que é que ele ia chegar e colocar agora aqui? Não, vou dar uma determinação para os nossos checadores aí de fatos, a turminha da gente, agora ter que fazer a força? Não, entendeu? Ele não tem como fazer isso, porque as próprias plataformas vão ter uma outra postura. Espero que mais transparente, cada vez mais, né? Então, eu acredito que é uma fala que não tem muita profundidade, né? Que ele apenas deu uma declaração, não podia ficar calado. Agora, eu acredito que o Senado, e sou apenas um dos 81 senadores, e é um grande responsável por isso tudo, no meu modo de entender, muita injustiça está acontecendo pela letargia do Senado Federal, e mesmo eu sendo um de 81, eu peço desculpas, né, para as pessoas que estão... Porque a gente não sabe como é que... É muita dor que essas pessoas estão passando. Eu fui na Papuda algumas vezes, na Colmeia, né, e a gente conversa com as famílias e é muita, mas muita dor do que essas pessoas estão passando. A única coisa que eu quero dizer para essas pessoas que estão nos assistindo é que nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho. Precisamos continuar contagiando, porque o bem contagia, o mal contamina. E a gente precisa continuar contagiando com o nosso trabalho, denunciando, né? Fazendo movimentos de rua, Marco, e você é pioneiro nisso. A gente tem que marcar já o próximo, agora, nas próximas semanas, movimento de rua no Brasil, né? Para tomar as ruas de forma ordeira, pacífica, como a gente sempre fez, e colocar as nossas pautas que estão deixando o Brasil totalmente sem um freio para esses abusos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das pautas é impeachment. Outra pauta é o fim do foro privilegiado. Outra pauta, a primeira de todas, é a anistia já, né? Então, nós precisamos colocar isso de forma clara e eu tenho certeza que os brasileiros que estão gostando de política cada vez mais, acompanhando, vão seguir a gente. O mal, Lili, o mal se destrói por ele mesmo. Senador... Essa vaidade, essa soberba, né, é o princípio da queda dessas pessoas. Senador, nós temos que continuar orando também. A ação, mas junto com a oração, porque a guerra que a gente vive não é entre os homens. A guerra que a gente vive é espiritual. E você pode ter certeza que as orações de milhares, de milhões de brasileiros pelo Brasil, pelas autoridades, que estão fazendo esses ares também mudar. Isso repercute uma declaração dessa, a mudança política nos Estados Unidos. Eu acho que isso nós fazemos parte dessa teia toda que está fazendo aí um Elon Musk, por exemplo, ter aquele
aquele momento de queda de braço com o Alexandre de Moraes, entendendo o que é que está acontecendo aqui. Então, acho que as peças estão aí. O Marco Rubio, você falou uma palavra-chave. Ele conhece tudo e a gente tem que fazer justiça. O senador Marcos Duval, que foi o pioneiro, o primeiro que disse, olha, a injustiça que está acontecendo com os brasileiros que estão sendo presos lá, ele falou isso uma semana depois dos atos, já estava indo para a mídia, porque ele estava em Brasília, né, no dia do 8 de janeiro, né, ele faz parte da comissão representativa do Senado e estava de plantão no Brasil e foi a Brasília acompanhar e viu a injustiça naquele campo de concentração, ali as pessoas amontoadas, sem usar banheiro, sendo tratadas daquela forma. Então, a gente vai conseguir. Vamos continuar firmes, orando, vigiando e agindo, porque a gente vai conseguir que a justiça seja para todos. Senador, mas se o senhor me permite completar a sua fala, o senhor estava falando aí de várias ações que precisam continuar e se intensificar. Eu diria também que as missões no exterior, elas também precisam aumentar, porque eu percebi, senador, uma diferença quando nós fizemos a missão no Parlamento Europeu, e eu percebi isso conversando com parlamentares de países distintos que nós conhecemos lá dentro. Que nem todo mundo tem noção do que realmente está acontecendo no Brasil. As pessoas estão comprando a narrativa da mídia, que é tão de esquerda quanto no Brasil. E eu pude, por exemplo, conversar até com países da América Latina, pasmem, nossos vizinhos. Na Colômbia, as pessoas de direita não sabem que a situação está tão terrível assim. E eu ouvi isso da própria Maria Fernanda Cabal, que, né, é uma grande liderança de direita na Colômbia, e ela falou, vocês precisam fazer essas missões em países latino-americanos em espanhol, por que vocês não estão fazendo? E eu expliquei para ela, eu falei, senadora, os nossos parlamentares que têm a coragem de fazer isso estão sendo perseguidos. Olha o que estão fazendo com o Gayer. Cada vez que o Gayer viajou, eles foram dobrando a aposta para cima do Gayer. Tantos outros, né? O Marcel, depois de já ter ido em quase todas as missões, também sofreu cada vez mais, agora o Cabo Gilberto. Então, nós não podemos parar, porque os países, os parlamentares de fora ficam sabendo o que está acontecendo no Brasil, e essa pressão internacional ajuda, senador, ajuda muito. Inclusive, uma dessas missões, né, que eu tive a oportunidade de ir com o Marcel, a Bia participou virtualmente, e nós fomos tomar satisfação, né? Porque a gente já fez várias denúncias na OEA. Desde julho eu relembrei, antes de você chegar aqui na live, Lili, e eu fui relembrando algumas das missões que nós participamos, né? E a mais emblemática de todas, teve aquela da audiência, acho que você estava lá, você estava com a gente naquela audiência, né, no Congresso americano, que foi muito... Que a Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes. Aquela foi histórica. Mas teve uma que foi fechada, que eles não deixaram filmar, e nós tomamos lá na hora, por que não pode filmar? Uma audiência aqui dentro da OEA. E nós cobramos responsabilidade e dissemos com todas as letras o que é. Vocês estão aparelhados aqui de esquerda, que coisas muito menores que aconteceram no Chile, no Peru, vocês tomaram uma medida, e com o Brasil... Já faz mais de ano que a gente vem bater aqui, denunciar, assinamos, e vocês não tomam medida nenhuma, né? Então, ali criou um mal-estar muito grande, né? Foi uma reunião de cerca de 1 hora, estava lá todo o colegiado deles, né? De vários países dali, os delegados ali da OEA, e vão ter mudanças agora. Muitos desses vão sair, né? E os Estados Unidos, você sabe da influência que tem. E eu acredito que nós vamos ter mudanças para melhor também dentro da OEA. Então, você tem razão. Nós priorizamos muito Estados Unidos, Europa, né? Nós precisamos também andar pelos países vizinhos, né? Na América do Sul, e essa sua dica é muito importante para a gente poder formatar grupos, né? E continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que nós tenhamos um preso político, pessoas que estão sofrendo uma injustiça que não deveriam estar passando, nessa narrativa para perseguir adversário
do alinhamento do Lula com o STF, porque o regime é esse, Lula e STF. Então, enquanto tiver um brasileiro respondendo por isso, nós vamos estar à frente denunciando no Brasil e fora do Brasil. Pode ter certeza disso. E eu vou dobrar um pouquinho essa aposta. Eu quero lutar pela libertação de todos os perseguidos, pela devida indenização de cada um dos perseguidos e pela prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que cometeram crimes. Dá o quê? Uns 11? Porque, para mim, Girão, e eu sei que isso pode ser polêmico falar desse jeito, mas a omissão do André Mendonça e do Cássio Nunes, se eu fosse para o Supremo Tribunal Federal, e aqui não estou fazendo uma alusão assim, não, porque eu... Não, é porque eu sou um pouco sem filtro mesmo e eu tenho paura desse negócio nojento que a gente tem visto aí do Supremo abusando em todos os cantos aí. Mas o silêncio me incomoda demais, né? O silêncio versus a verborragia de Gilmar Barroso e Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia e todos os demais. Então, a gente precisa de novos homens públicos nesses lugares, né? E todos eles cometeram crime, eu não estou exagerando, tá? Carmen Lúcia cometeu crimes, todos que votaram pela manutenção, pela perseguição da censura, todos que ajudaram na instituição dessa cultura de medo, dessa espiral do silêncio, todos eles são cúmplices, são coautores e são criminosos. E assim, eu fico muito feliz de ver um projeto como de um instituto, o IFPE, um instituto que foi montado nos Estados Unidos. Eles estão fazendo um relatório para falar sobre quantos crimes o Alexandre de Moraes já cometeu. Esse relatório vai sair, parece que até o final de janeiro. E vai ser contada toda a cronologia fática e todos os documentos e todas as conexões da história que hoje está tudo esparso na mídia, né, na imprensa. A gente vê crimes e crimes se avolumando, mas ninguém se deu ao trabalho ainda de fazer uma compilação, uma consolidação disso. E esse instituto, o IFPE, está fazendo isso. E vai ser interessante porque o número... se eu perguntar, por exemplo, para o senhor quantos crimes o Alexandre de Moraes já cometeu, provavelmente o senhor vai falar para mim, vários. Mas a gente precisa de um número. A gente precisa dar continuidade a esse debate de maneira prática, né? Para conseguir fazer o que é mais importante de tudo. O mais importante de tudo é punir criminosos, infratores, bandidos. Claro. Mas é um bandido togado. Sim. E a responsabilidade não é do Elon Musk, nem do Marco Rubio, e ninguém aqui falou isso, tá? Eu tô falando porque às vezes as pessoas esperam uma salvação de fora para dentro, e a salvação está entre nós, e é o que o senhor disse. Está em voltar com mobilização popular e com organização da sociedade civil e com a premissa maior, que é nós temos um inimigo da liberdade em comum, né? Vamos começar por um. Pelo Alexandre. Ele é o símbolo. Comecemos por ele. E o processo de depuração continua, né, até num movimento inercial depois. Mas, Marco, enfim, são... Se você me permite, eu concordo com você, né? Eu acho que o problema do Brasil é que os valores se inverteram completamente. Você tem hoje na presidência da República Federativa do Brasil uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias. Dezenas de juízes foram aumentando apenas juízes diferentes, de estados diferentes, né? Ele foi citado, o Lula, em centenas de delações premiadas. O STF tira da carta da manga, muda o entendimento, pega o CPF dele e tá aí. O cara é presidente hoje, né? Esse foi o golpe. Então, tudo está errado, mas ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Essa provação que o Brasil está passando, tendo também a economia destruída. O Brasil quebrou. Essa história de emenda aí não é outra coisa, não. Esse jogo do Dino com Lula, essa turma, é porque o Brasil não tem dinheiro, né? Então, isso está gerando um despertar, ainda vai gerar, porque as pessoas vão
infelizmente, sentir no bolso, né, a escolha desse regime, por ação ou por omissão, né? Porque tem muitas pessoas com consciência que estão caladas. Sim. Você não acredita que tem gente, a maioria das pessoas no Brasil são pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, íntegras? Eu tenho convicção que até nas instituições a maioria é, mas se acovardam. E estão vendo, então está na hora do despertar. E como é que enxerga isso? O povo na rua. Nós temos que ir para a rua. Nós temos que continuar fazer aquelas manifestações, porque isso vai despertando. Você não tem como tapar o sol com a peneira quando uma ideia toma conta de uma nação, e a gente já viu esse filme positivamente na época da Lava Jato. E novamente, o senhor falou algo muito certo aí, que o Brasil tem muitas pessoas de bem, sim, né? Eu gostaria de lembrar aqui também que o Brasil tem, em sua grande maioria, cristãos. E os valores judaicos cristãos são fundamentais nos costumes do nosso povo. Então, de fato, se os cristãos do Brasil se unirem, sabe, se os padres, os pastores tomarem realmente essa dor dessas vítimas do 8 de janeiro e se mobilizarem mais, quem sabe a gente realmente vai conseguir ter mais gente aderindo à nossa causa. E eu realmente acredito nisso, Lili. Essa união tem que vir, tem que brotar da sociedade civil. Eu acredito muito no que o Girão fala sobre assumir, levantem as bandeiras, né? E vamos combinar o seguinte: eu abraço todas as bandeiras culturais da direita. Eu falo em uma grande mudança de paradigma cultural no Brasil o tempo todo. Mas existe um cara lá que está travando, que está obstruindo, que está constipando a República Brasileira. E não é só ele, óbvio, né? Porque a gente falou de PGR, etc, que tá todo mundo cria um sistema e mecanismos de incentivo com base nessa impunidade que vai criando mini ditadores que vão se proliferando e vai virando um vírus assim mortal para qualquer democracia ou república. E o ponto é esse, né? A gente tem que cortar a doença e começa lá na cabeça do Supremo Tribunal Federal, numa reforma do Supremo, com impeachment e punição desses caras, enfim. Eu repito isso muito, tem gente que deve ficar cansada de ouvir o meu discurso repetido, mas, Girão, senador Eduardo Girão, queria agradecer o senhor pelo carinho, abrir esse tempo para falar com a gente, obrigado de coração, e uma ótima noite para o senhor aí nos Estados Unidos. Obrigado, querido. Deus abençoe. Muita paz a todos vocês, Lili, Marco, você que está nessa audiência. Vamos contagiar pelo bem, pela ação, pela verdade, pela justiça, que o Brasil vai ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Muita luz para vocês. Amém. Obrigado, senador. Boa noite, obrigado. Lili, saudade de você, Lili. A gente tem que fazer... Eu quero participar do seu programa o dia que você me convidar. Ai, meu Deus, eu te convidei antes do programa começar, a gente vai marcar isso, mas com certeza, né? Combinado. Eu não sei se a audiência tem essa consciência, gente, mas olha, o Marco Antônio, ele também está presente em todos esses eventos e ele faz muita diferença aqui. Então, na verdade, é um amigo, né? É bom estar aqui entre amigos. E parabéns, Lili, você tem um trabalho fundamental também na organização das missões internacionais e que estão repercutindo agora e fazendo toda a diferença na nossa história aqui no Brasil. E por isso, às vezes as pessoas não sabem, às vezes a informação está muito diluída, então eu quero aqui registrar um agradecimento público para você pela coragem e pelo esforço. E você faz sem cobrar, você faz no 0800 mesmo, então parabéns pela liderança de você, e pela eu iniciativa. sempre cobro uma live. Sempre cobro uma live. Mas obrigado por tudo que você tem feito e parabéns pelo trabalho, Lili, de verdade. Isso, quem agradece sou eu de poder fazer, e isso aqui é até uma oportunidade, Marco, de desmistificar algo para os brasileiros que estão no Brasil, né? Quando a gente muda para o exterior, e eu falo direto de Orlando, da Flórida, a gente não deixa de ser brasileiro. A gente não deixa de amar o Brasil, a gente não deixa de lutar pelo Brasil, de querer o bem. Assim como eu
tem muitos outros brasileiros morando no exterior, lutando pelo Brasil e fazendo várias denúncias. Tem muita gente na Europa. Eu conheci brasileiro até do Japão. Meu Deus do céu. Sabe? Compartilhando as notícias e falando a verdade. Aqui nos Estados Unidos tem vários também. E é muito gratificante, Marco, porque por mais que a gente esteja lutando contra um monstro e contra esses problemas absurdos, eu acho que no processo, durante as batalhas, nós ganhamos amigos, sabe? Você conhece pessoas de caráter com o mesmo propósito que o seu, e você acaba carregando essas pessoas para a vida. E eu tenho certeza que com as FAV foi assim. E fazendo outro adendo aqui, obrigada, Gabi, pelo convite, obrigada, Carol, por sempre participar também do nosso programa. Obrigada pelo Ezequiel, todos vocês, né, pelo trabalho que vocês fazem pelo Brasil e por essas pessoas, essas vítimas. Vocês estão colocando a cara a tapa, vocês estão se expondo, e você também, Marco. Eu te acho meio maluco às vezes, mas você não tem medo. Obrigado. Você ainda está no Brasil, mas você é muito fundamental também, você é muito necessário. Obrigado, Lili. Boa noite e obrigado pelo carinho. A gente vai marcar essa live, se Deus quiser. Vamos lá. Com certeza.